Olá, bem-vindos. Sou Jorge Joelito, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Na aula de hoje, vamos falar sobre o modo de vida dos primeiros seres humanos, o período da pré-história, que é do surgimento do homem até a escrita. De acordo com Charles Darwin, na sua teoria do evolucionismo das espécies, o homem descende dos macacos. Este período ele é dividido entre paleolítico e neolítico. Aqui nós vamos ver as principais características desse período, sendo que o homem era nômade, procurava alimentos de um lugar para o outro, por isso precisavam mudar constantemente de local. Eram caçadores, coletores, surge aqui as artes rupestres e também conseguem controlar o fogo. O Paleolítico, que é o período mais longo de todos, o período da Pedra Lascadas, os homens passam simplesmente a colher os frutos da natureza, sobreviver daquilo que a natureza os proporcionava, caçando, colhendo, pescando, morando em cavernas, pintando interiores das cavernas. Essas pinturas nós chamamos de arte rupestre. Aqui, neste período do Paleolítico, o homem consegue controlar o fogo para o uso pessoal. No Neolítico, que é o período da pedra polida, o homem começa a ter técnicas mais apuradas, como agricultura, domesticação de animais e também a fabricar as suas próprias vestimentas usando o linho e o algodão. O homem neolítico não abandonou por completo as práticas do paleolítico. A Idade dos Metais é uma nova era, uma nova fase da vida dos primeiros habitantes, sendo que eles descobrem a metalurgia e o uso dos metais na fabricação dos seus utensílios, tanto para a caça quanto os domésticos. Aqui também surgem os primeiros habitações fixas, nuragues e os domens. São habitações fixas, dando início às primeiras vilas e aldeias, habitações para se protegerem do frio e também de animais selvagens. A utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esse foi um processo de transição lenta e de diferentes formas em determinados locais, como no Vale Fértil, que vai do Egito até a Mesopotâmia. Neste período da Idade dos Metais, surgem as primeiras cidades maiores, onde habitam maior número de pessoas, diferentemente do Paleolítico, onde os primeiros habitantes eles viviam em pequenos grupos. Na Idade dos Metais, diferentemente dos períodos anteriores, Paleolítico, pedra lascada e Neolítico, pedra polida, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição dos metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. A utilização dos metais ela não substitui as técnicas do Paleolítico, ela simplesmente complementa e aprimora as técnicas já usadas, de madeiras e das pedras. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais. As primeiras sociedades começaram a desenvolver essas técnicas do Egito até o Oriente Médio, no Vale Fértil, no Crescente Fértil, a terra entre os rios, mas ela foi difundida diferentemente por toda a população, por causa da distância da extração dos metais. De acordo com a utilização deste metal empregado neste período, a idade dos metais pode ser classificada de três maneiras: idade do cobre, idade do bronze e também idade do ferro, dando origem a uma nova era da nossa história. Aqui também surge a primeira escrita humana. Neste quadro, nós podemos ver as principais características desses períodos. O Paleolítico, os homens usavam toda a força manual, passaram pela evolução natural da espécie e também eram naturalistas porque sobreviviam daquilo que a natureza os proporcionava. No Neolítico, o homem cria técnicas para ajudar no seu sustento, como
a agricultura e a domesticação de animais, e também surge a tecelagem, fazendo roupas, vestimentas de linho e algodão. Na Idade dos Metais, nós temos as nuragens e os dólmens, que foram as construções sólidas, dando origem às primeiras vilas e cidades para proteção e abrigo da população. Nós temos as técnicas metalísticas e nós temos também o início da escrita, que veio fechar este período da pré-história. Então, estudantes, essa foi a nossa aula de hoje, e para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Lá na plataforma você terá materiais complementares para a aula de hoje. Nosso muito obrigado e até a próxima aula.